Então, vamos lá. Sexta parte, falar sobre o norte. Mesmo sentido. Geografia física, geografia humana, exercício. Fala região norte, pessoal, não tem jeito. A primeira coisa que vem à cabeça é a Amazônia. E é para ver mesmo. Uma vez que a partir dela existem diversas possibilidades de fazer pergunta sobre a vegetação, o clima, questões ambientais, hidrografia e assim por diante. Vamos lá. Então, falando da região norte, ela contempla 7 estados da federação. Tocantins, cuidado com Tocantins, tá, pessoal? Porque muitas vezes acaba esquecendo que ele pertence à região norte, acha que ele pertence ao centro-oeste ou até ao nordeste. Não, Tocantins pertence ao norte. Então, além de Tocantins, nós temos Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre. Então, aqui está aí em vermelho. É importante lembrar também que é uma faixa que ela possui essa divisão conforme vocês estão visualizando. O que acontece? Primeiro, a região norte, que eu já havia comentado com vocês, que contempla os 7 estados da federação. Região norte BGE que vocês estão vendo aí. E existe também um conceito chamado de Amazônia Legal. O que é isso, Saulo? Essa Amazônia Legal? Vamos lá entender então. Amazônia Legal é quando ultrapassa esses 7 estados da região norte. Então, os 7 estados da região norte possuem floresta amazônica? Possui, em maior ou menor proporção. No caso, quando a gente pensa em relação ao Tocantins, que está na região norte, uma faixa dele vai possuir floresta amazônica, mas é uma pequena faixa. E, quando a gente fala dessa Amazônia Legal, vai além desses 7 estados, como, por exemplo, o Mato Grosso. O norte do estado do Mato Grosso, ele é contemplado pela Amazônia, assim como o oeste do estado do Maranhão, ele também é contemplado pela Amazônia. Ah, Saulo, então você está afirmando que a Amazônia ela vai além da região norte? Exato. Ir além da região norte, isso recebe o nome de Amazônia Legal. E eu posso até ultrapassar esse limite territorial no nosso país. Aí é dito Amazônia o quê? Internacional. E é fato, uma vez que, quando a gente começa a analisar a Amazônia, ela só não contempla alguns países da América do Sul, que é o quê? Uruguai, a Argentina, o Chile e também o que? O Paraguai. Só esses que não contemplam. O resto possui a Amazônia. Peru, quando a gente começa a analisar a Venezuela, Guiana, vai ter o quê? Uma certa quantidade. Continuando, mas de longe a maior parte está no nosso território. Então, essa é a regionalização que a gente faz, pensando aí nessa condição da região norte. Além disso, existe um conceito chamado de Amazônia Azul. Amazônia Azul, Saulo? Sim, é justamente o que vocês estão visualizando. Então, nessa chamada Amazônia Azul, conforme está aí na legenda, o azul mais claro da legenda é o que? A Zona Econômica Exclusiva. 3,5 milhões de quilômetros quadrados. O que isso significa? Significa que o Brasil pode fazer explorações econômicas nessa área. Além disso, também é um ambiente que ele faz estudos científicos e é uma área também que automaticamente acaba sendo protegida pela Marinha. Depois, a extensão da plataforma continental, que há a possibilidade de fazer o quê? Pesquisas científicas, bem como explorações econômicas. E quando eu falo nessas explorações econômicas, pessoal, eu posso pensar em petróleo, eu posso pensar também na pesca. De repente, tem uma quantidade aí de peixes gigantesco que pode alimentar a indústria pesqueira, por exemplo. Então, quando a gente visualiza essa expressão Amazônia Azul, ela é um pouco estranha, porque quando fala Amazônia, não dá para negar, você pensa na região norte. Só que esse conceito de Amazônia Azul, estão vendo que ele envolve a costa atlântica brasileira? Ah, eu vou pensar nessa biodiversidade que existe na costa atlântica brasileira, Saulo, exato. E é justamente pensando nessa biodiversidade da costa atlântica brasileira que decidiu colocar o nome de Amazônia Azul. Só que, conforme vocês estão vendo, pega só uma parte aí do norte, né, mais ali a região do Pará e do Amapá, mas na verdade a grande extensão mesmo é o que está contornando o nosso país. Depois, quando a gente começa a analisar a altimetria da região norte, fica bastante claro que há uma quantidade vasta de planície, principalmente que está ao longo do rio Amazonas. Outras áreas possuem depressão, mas é importante ressaltar também que existem áreas onde a altimetria é mais elevada, como, por exemplo, quando a gente olha para o chamado Pico da Neblina,
está localizado no estado do quê? Do Amazonas, que é o maior pico do nosso país, que chega a quase 3.000 metros de altitude. E olha só o quanto ele está próximo da linha do Equador. E outras regiões também que acabam estando na não, desculpa, no estado de Roraima, por exemplo, que acabam apresentando uma altimetria mais elevada. Então, de modo geral, é assim. Quando a gente pensa no extremo norte da região norte, vai ter uma altimetria mais elevada, ou ainda quando a gente começa a analisar mais ao sul da região norte, também vai apresentar uma altimetria um pouco mais elevada. Além disso, aqui, pessoal, sobre a condição de vegetação que eu havia comentado com vocês. Vamos lá, aqui vale mais do que a pena destacar. Quando a gente fala da vegetação do norte, a gente vai pensar na Amazônia. Pensa em Amazônia, a gente pensa em biodiversidade. É isso mesmo. Assim como na Mata Atlântica, você também vai pensar nessa biodiversidade na Amazônia. Só que a Amazônia ela possui uma particularidade quando a gente fala da vegetação. Que particularidade é essa, Saulo? Você vai pensar numa escada. Escada, sim, uma escada de 3 degraus. O primeiro degrau é aquele que está o tempo todo alagado. O tempo todo alagado é chamado de mata de igapó. Já vi na literatura também chamada de mata de caigapó. Mas, independente disso, o nome mais comum é igapó. Então, vou ter espécies que ela fica o tempo todo na água. Espécies que ficam todo o tempo na água, eu tenho como exemplo a Vitória régia. A Vitória régia realmente fica o tempo todo na água. Um degrau acima, eu tenho a chamada mata de várzea. Nessa mata de várzea, que tem a seringueira, por exemplo, que eu comentei com vocês quando eu falei sobre o ciclo da borracha, o que acontece nessa mata de várzea? Ela vai ficar alagada? Vai, quando for período de cheias, ou seja, quando tiver um índice pluviométrico muito elevado, ao ponto dessa água que estava nesse ponto de igapó, começa a subir e essa água até chega nessa região de várzea que eu estou comentando com vocês. E por último, eu tenho o último degrau, chamado terra firme. Na terra firme, pessoal, não alaga. Ah, não, Saulo, não. Essa condição de água, essa cheia do rio, não chega até essa região de terra firme. Entre as espécies, existem várias, a maior parte da Amazônia é de terra firme, mas entre as espécies a gente pode destacar, por exemplo, a chamada castanheira, que até porque um dos povos da Amazônia assim chamados são os castanheiros. Os castanheiros, seringueiros, indígenas, quilombolas e assim por diante. Então, realmente é uma região onde ela acaba não ficando alagada, não importa o período do ano que eu estou analisando. Então, mais uma vez, pensou na floresta amazônica, você vai pensar em um degrau de 3 escadas. Igapó, várzea, mata de terra firme. Isso aí se destaca quando a gente vai analisar a vegetação da Amazônia. Depois, além disso, quando a gente visualiza a condição hidrográfica, olha só, a gente vê aí que a bacia hidrográfica amazônica, de longe, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, ela contempla o nosso país, bem como tantos outros países, conforme eu já havia adiantado. Então, não é só uma questão de floresta que contempla a maior parte da América do Sul, mas também quando eu penso em relação ao recurso hídrico. No caso, quando a gente pensa no rio Amazonas, que é o principal rio dessa bacia hidrográfica, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Chile, e vem para o nosso país. No caso, quando ele está fora do Brasil, ele tem um nome diferente. Saulo, sim, ele é chamado de Maranon. E, na verdade, já havia outros nomes também, Huracan, Ioacã, enfim, e assim por diante. Aí ele entra no nosso território. Entrou no nosso território, ele é chamado de Rio Negro, de Solimões. Aí existe o encontro entre o Rio Solimões e o Rio Negro. Depois que passa o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, aí o Solimões ele muda de nome, ele é chamado de Rio Amazonas. Então ele tem vários nomes, Saulo, ao longo do trajeto? Exatamente, conforme a gente está visualizando aí. E os demais são o quê? Seus afluentes. Então, tecnicamente falando, quando a gente analisa uma bacia hidrográfica, eu tenho o quê? Eu tenho um rio. Nesse caso, né, melhor dizendo, quando a gente analisa tecnicamente a bacia hidrográfica amazônica do Amazonas, tem o quê? Tem um rio principal, que é o Rio Amazonas. O restante, apesar de ser chamado de rio, tecnicamente falando, é afluente.
Por quê? Afluente é aquele que abastece um rio, que nesse caso existe um rio principal, que é o rio Amazonas. Mas como eu disse, pessoal, tecnicamente falando, até porque é difícil você escutar alguém falar, não, porque tá ali o afluente negro. Não, ninguém fala assim, é difícil. O pessoal fala Rio Negro, acabou. Então, mas tecnicamente falando, realmente eu vou ter, nesse caso, apenas o rio Amazonas, o restante é considerado afluente. Depois, outro ponto, ainda falando sobre recursos hídricos, é importante fazer o quê? A comparação entre o sistema aquífero Guarani, que até poucos anos era considerado o maior reservatório de água subterrânea do mundo, até ser descoberto o sistema aquífero Grande Amazônia, também chamado de Alter do Chão. Conforme vocês estão vendo, ele pega uma porção gigantesca da região norte. Alguns já comentam que ele até ultrapassa a fronteira brasileira. Enfim, mas por enquanto tem-se o conhecimento de que ele envolve apenas o Brasil. Mas a chance de ele ultrapassar é muito grande, até porque, conforme a gente acabou de ver, a bacia hidrográfica amazônica ela vai além do território brasileiro. Então, é muito provável que esse reservatório subterrâneo também vá além da fronteira brasileira. Enfim, aí quando a gente começa a analisar o volume de água, por exemplo, olha só a diferença, pessoal. O sistema aquífero Grande Amazônia, ou chamado também de Alter do Chão, ele possui cerca de 4 vezes, mais na verdade, mais de 4 vezes o volume de água do sistema aquífero Guarani. Olha que diferença, pessoal. 4 vezes, então é muito considerável. Depois, o histórico, o ciclo da borracha, que na verdade já havia comentado com vocês, culturas especializadas, certas culturas na região norte elas acabam sendo bastante destacadas, como por exemplo juta, malva, que são utilizadas para quê? Para poder fazer confecções de sacaria, de corda. A pimenta do reino também vem se destacando bastante, até porque existia um grupo de japoneses que foram para a Amazônia fazer o cultivo da pimenta do reino, uma vez que eles sabiam técnicas para poder fazer o cultivo. Então, realmente, isso acaba acontecendo, né? Acaba sendo uma das especificações quando a gente começa a analisar a região norte. Depois, entre tantas outras, o extrativismo ele ocorre bastante em relação à madeira. Porque usa-se a madeira para poder fabricar móveis. Posso pensar ainda em relação às plantas que acabam favorecendo a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, a indústria de alimentos e assim por diante. Depois, quando a gente ainda pensa em relação ao governo militar que foi até aquela área para ocupar, fazendo o quê? Por meio da chamada Superintendência da Amazônia, chamada Sudã. O objetivo era ocupar aquela área, tanto é que existe o slogan chamado ocupar para não entregar, enfim, ame ou deixe, durante o regime militar. Então, fazer com que aquela área fosse ocupada, até porque no pensamento militar, se eu deixo uma área muito favorável, eu acabo recebendo um ataque com mais facilidade. Agora, se essa área está mais ocupada, fica mais difícil pensar nisso. E, além disso, essa condição de desconcentração industrial que eu comentei com vocês, isso aconteceu ao longo do regime militar. Então, um dos pontos era a indústria ficar só num lugar é algo perigoso. Seria interessante deixar ela mais espalhada no nosso território. Até porque, se de repente acontece uma guerra, se o setor industrial acaba sendo atingido, o país acaba sendo altamente prejudicado, porque isso aí acaba fazendo com que a economia fique muito enfraquecida. Uma vez que o comércio depende do quê? Da indústria. O serviço depende também da indústria. Então, uma das manobras era espalhar um pouco mais. Então, quando a gente pensa nessa superintendência da Amazônia, o que ficou bastante claro foi o quê? A implantação da, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Depois, quando nós pensamos ainda em relação ao grande capital estrangeiro, pensando justamente nessa Zona Franca de Manaus, que começou a ter uma invasão, uma implantação, melhor dizendo, de diversas multinacionais para se instalar, aproveitar os incentivos fiscais para poder produzir, atender o mercado interno, externo. Quando a gente começa a analisar também em relação à Serra dos Carajás, que foi um super grande projeto que aconteceu no Pará para fazer a exploração de ferro, manganês, ouro, bauxita. Tanto é que a exploração era tão grande que foi necessário construir uma hidrelétrica para fazer com que tivesse energia para fazer a extração. Também um trilho de trem, uma ferrovia, melhor dizendo, para escoar a produção, chegar até
o porto localizado no Maranhão e, a partir dali, o que chegar até o mercado internacional. Então, esses são os aspectos que marcam bastante a região norte. Então, vamos lá ver como que isso pode ser cobrado. Olha só. Então, questão número 8. Na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia ao restante do país e, assim, impedir sua internacionalização, isto é, a exploração econômica estrangeira. Inúmeras foram as dificuldades para tal empreitada. No entanto, as ações públicas foram imprescindíveis nesse sentido. Sobre as ações públicas que contribuíram na ocupação da Amazônia, assinale a opção correta. Vamos lá. A. As rodovias Belém-Brasília, BR-153, e Cuiabá-Porto Velho, BR-364, destacam-se entre as estradas construídas na região, ao longo das quais foram surgindo vilarejos e novas cidades. E aí, Saulo, isso faz sentido? Faz sentido, pessoal. Até porque comentei com vocês quando eu estava falando de ferrovia, mas isso também vale para rodovia. Lembra que a hora que eu estava falando sobre a ferrovia no estado de São Paulo, no contexto do ciclo do café, o quanto ao longo das ferrovias existiam que as estações ferroviárias e a partir dessas estações ferroviárias possibilitava o que? A fundação de cidades. E quando a gente pensa em relação a essas rodovias, o raciocínio é o mesmo. Então, tendo essas rodovias, vai possibilitar também a implantação de cidades ao longo dessas rodovias. Então tá certo, só sim, alternativa A correta. Olha só. Mas vamos dizer que você não tem ideia sobre a BR-153 ou a BR-364. Tudo bem, pessoal. Uma técnica muito utilizada é o quê? Responder por eliminação. Então, caso você tenha ficado em dúvida na alternativa A, não tem problema nenhum. Colocam um ponto de interrogação e vão para B. Com o lema levar os homens sem terras do Sudeste para as terras sem homens do Norte, os governos da década de 1950 estimularam, através de incentivos fiscais, a migração. Incentivo fiscal pode estimular a migração? Pode, até porque incentivo fiscal você vai fazer com que uma indústria vá para uma outra localidade. Se a indústria vai para uma outra localidade, as pessoas vão querer ir atrás da indústria, até porque ela vai oferecer emprego. Mas o problema aqui está no tempo, pessoal. Qual o tempo, Saulo? 1950. Será que esses incentivos fiscais já eram concedidos em 1950? Isso começou só em 1970. Então aí não bate o tempo com o que foi dito. Fora a alternativa B. C. Na década de 40, o governo federal já havia criado a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, órgão responsável pelas primeiras ocupações regionais. Novamente, década de 1940. Será? Não, Saulo, você comentou que isso daí foi durante o regime militar? Exatamente. Fora. D. Em função do forte nacionalismo da época, todos, cuidado com a palavra todos, pessoal, ela apareceu, liga o sinal de alerta. Todos os projetos e obras realizadas na região contaram exclusivamente, cuidado com a palavra exclusivamente também, com capitais estatais e privados nacionais, excluindo os capitais transnacionais. Isso não é verdade, até porque eu comentei com vocês, no caso da Zona Franca de Manaus, ela acabou recebendo multinacionais estrangeiras. Fora a alternativa D. E os projetos de subsistência voltados às lavouras de soja e à criação de gado foram aqueles que mais atraíram investidores para a região, mais atraíram por conta da soja e do gado, pensando no norte? Ou será que a mineração, conforme a Serra dos Carajás ou ainda a Zona Franca de Manaus, atraiu mais? Saulo. Uma vez que o governo incentivou o desmatamento e criou incentivos fiscais. Então, fora. Ainda mais pensar que o governo vai incentivar esse desmatamento. Isso daí seria completamente antiético, vamos falar dessa forma. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa A. Perceberam, pessoal, que nessa questão, a alternativa B e a alternativa C, era necessário lembrar da década. Ou seja, é uma questão de geografia,
mas que também tem certos aspectos da história para você poder chegar na resposta correta, o que é muito comum, diga-se de passagem. Geografia e história acabam se misturando bastante, até porque ao longo da minha fala, hoje, vários pontos que eu comentei era muito mais história do que geografia na realidade. Então, com isso a gente encerra a nossa sexta parte da aula. Vamos continuar.